E o período de pré-matrícula já começou em muitas escolas particulares de Alagoas. Para alertar sobre os abusos aos consumidores, a gente recebe aqui no quadro Conheça Seus Direitos dessa semana o advogado Eduardo Costa. Eduardo, muito bom dia para você. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Para garantir a vaga do aluno na escola, muitas dessas instituições exigem aí um pagamento antecipado de uma parcela, de uma parte, um percentual da mensalidade de janeiro de 2015. Isso é legal? Bom dia, Thaís. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores da TV Pajuçara. Veja, há um ponto claro e há um ponto discutível nessa questão. A escola ela não pode cobrar do estudante mais do que 12 mensalidades. Então, esse valor, há algum entendimento de que até poderia ser cobrado, desde que esse valor seja abatido no valor da matrícula em janeiro, né? Mas a lei que regulamenta isso, que é a Lei Federal 9.870, que os consumidores podem acessar na internet, é de livre acesso, ela estabelece o seguinte, no seu artigo 5º, que o aluno ele já tem direito à renovação da matrícula desde que ele esteja adimplente. E aí a orientação que a gente tem, do ponto de vista do PROCON, Alagoas e de outros estados, né, também, é de que esse pagamento ele seria facultativo. No máximo, ele só poderia ser cobrado de um aluno, enfim, novato, né? Mas o ponto é, em todo caso, não pode se cobrar do aluno uma 13ª parcela, ou seja, ele pagar as 12 parcelas, né? Enfim, o valor da anuidade dividido em 12 parcelas e como uma 13ª taxa esse valor. Caso ele seja cobrado, esse valor ele tem que ser obrigatoriamente deduzido para não configurar uma prática abusiva. Eduardo, muito bom dia. Prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio, como a Thaís bem lembrou. A gente sabe que, por lei, esse reajuste aí, ele deve ser baseado na variação de custo com o pessoal, novos investimentos, novas despesas aí dessa escola. Como é que os pais, eles podem ter acesso a como vai ser usado esse reajuste? Eles têm esse direito e como é que eles podem proceder em caso de perceber que esse reajuste está sendo abusivo? É abusivo? Boa pergunta. Funciona da seguinte forma, o preço do reajuste escolar, diferente, por exemplo, dos planos de saúde, não é determinado pelo governo, não se trata de uma tarifa pública. E aí esse preço pode ser livremente estabelecido pela escola, embora a legislação ela faça algumas amarras, ou seja, existe o valor base, né? Então o valor da última mensalidade, os pais já podem multiplicar esse valor por 12 meses e saber qual é o valor base do ano seguinte. Então, por exemplo, se a mensalidade foi R$500 do último mês, ele sabe que a base do contrato para o ano subsequente é R$6.000. Os acréscimos que eventualmente o colégio faça, né, que a instituição de ensino faça, eles devem constar de maneira clara, ostensiva, à disposição dos pais no local de fácil acesso, com pelo menos 45 dias antes do período de encerramento das matrículas. E aí tem que ser levado, né, respeitado o direito básico do consumidor de informação, dando-se o detalhamento do que, na verdade, impactou nesse aumento, né? Então, as despesas de caráter pedagógico, elas podem entrar, a variação do salário dos professores, enfim, encargos de melhoria da estrutura, dentre outros. Agora, o que a gente tem que ficar atento se os pais considerarem que esses valores são abusivos, eles podem tentar, enfim, buscar um esclarecimento, uma negociação com uma escola e, não conseguindo fazer isso pela via administrativa, eventualmente, né, acionar o PROCON ou mesmo o Poder Judiciário para solucionar o eventual impasse, desde que ele considere que não há uma contraprestação para o aumento, né, desses valores, que houve uma variação desmedida em relação ao custo-benefício que está sendo apresentado. Eduardo, uma vez paga essa taxa aí, algumas escolas estabelecem 20%, outras 15%, para se garantir essa pré-matrícula. O pai que desistir de colocar o seu filho nessa escola e já tiver pago essa taxa, ele pode pedir o reembolso? Pode pedir o reembolso, sim. O que se discute é, eventualmente, do colégio, ele, para custear alguma despesa que ele tenha tido, reter parte desse valor, né? Então, esse valor nunca
essa variação pode ser superior a 20%. Geralmente está na faixa entre 10%, 15% e 20%, mas nunca pode ser superior a isso para a cobertura de eventuais prejuízos que ele tenha sofrido. Só para alertar quem está em casa, 20% com relação à mensalidade que será paga a partir do ano que vem, né? Depois de feito esse reajuste. Em cima do valor, né, que eventualmente ele já tenha adiantado. Então, se o pai paga essa taxa de 20% e ele não quiser mais que o filho fique naquela escola por algum motivo, ou vai se mudar, ou realmente não quiser mesmo que o filho continue naquela escola, ele pode pedir esse reembolso e pode ser que esse reembolso não seja total. Pode ser. Eduardo, outra dúvida muito comum também em relação à lista de material escolar. A gente sabe que existe muita polêmica aí em relação a essa lista e já existe lei regulamentando isso aí, né? Queria que a gente lembrasse para quem está em casa o que pode e o que não pode em relação a essa lista. O que a escola pode solicitar, até onde eu sei, só material individual, não é isso? Exatamente, correto. O material que vai ser solicitado para o aluno é para o desempenho das suas atividades, enfim, pedagógicas ao longo do ano letivo. Então, qualquer material que refuja essa natureza, ou seja, material de uso coletivo, material de expediente, de uso administrativo da escola, não se justifica se cobrar do aluno, né? Resma, papel higiênico, aqueles tubos grandes de cola, isso tudo não pode, por exemplo? Vamos lá. Se você vai atrelar uma resma, por exemplo, você pode colocar uma resma porque isso tem alguma finalidade. Individual, né? Pode individual, né? Mas, por exemplo, você não pode ter 3, 4 resmas. Você sabe que o estudante não vai utilizar tudo aquilo durante o período letivo, né? Papel higiênico, álcool, são situações que, enfim, já não refogem, né, essa natureza da prestação individual do aluno. Uma tinta guache, um lápis de cor, alguma coisa desse sentido, entraria dentro dessa listagem. E um outro ponto que a gente tem que advertir a escola ela não pode compelir os pais a comprar o material num determinado estabelecimento ou de determinada marca, né? Nisso a gente tem que fazer uma distinção entre o livro didático que está sendo adotado por uma questão de padronização, mas em relação à questão de material de ensino, não há uma vinculação nesse sentido. Então você pode comprar uma caneta, você pode especificar que você quer uma caneta azul, né? Mas você não pode colocar uma caneta azul da marca X. E muitas vezes, Eduardo, as escolas, eu vejo muitos pais reclamarem com relação a isso. As escolas, Juliana, às vezes pedem determinado livro e aquele livro não vende na cidade. Então tem que esperar aquele livro chegar. Então o ano letivo começa, as escolas começam a dar o assunto, ou seja, 2, 3 alunos têm aquele livro, o restante da turma não tem, porque a escola solicitou um material didático que vem de fora, difícil acesso. Ou seja, é super complicado. Então, é interessante até que a escola ela tenha esse tipo de diálogo aberto com os pais para saber as dificuldades e as facilidades, né, que as famílias têm. Se os pais tiverem dúvidas com relação a esse processo de matrícula, a questão da compra do material escolar, o ideal é que ele não faça a matrícula antes de tirar essas dúvidas. Onde ele pode solucionar essas dúvidas? Seria interessante, né? Ele tem um PROCON para que ele possa esclarecer. A maioria das faculdades de Direito, elas possuem um núcleo de prática jurídica, né, que atendem, enfim, a população, pelo menos no sentido de esclarecer essas dúvidas, né. Eles poderiam, eventualmente, a depender da variação de renda, procurar a Defensoria Pública também para ter esclarecimento, mas o PROCON, independentemente do nível de renda, de acesso do consumidor, ele está lá à disposição para dirimir esses eventuais conflitos. Como eu disse, quem regula essa situação é a Lei 9.870, a Lei Federal, né? Eventualmente também, enfim, a internet hoje ela possibilita aí o acesso à informação muito claro do que é que eventualmente pode ou do que é que não pode ser feito dentro desse tema. Eduardo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Pajuçara amanhã. Realmente é um tema muito polêmico, a gente tem que estar sempre atento e sempre em dia com ele, né? Muito obrigada pela sua presença, tenha um ótimo dia. Igualmente, obrigado.